É uma alegria, é uma honra receber a Lilian Schwartz e a Rosane Borges na nossa escola para debater conosco essa questão tão importante quanto a questão e o nosso projeto antirracista. Esse evento de hoje mostra como um bom exemplo como esse nosso programa tem sido conduzido. Nós temos a presença aqui da direção da escola, eu e a Débora estamos aqui, a Débora é a diretora pedagógica, eu sou o diretor-geral, mas temos a presença de famílias, né? Nossa querida Laura está aqui, Laura Matar, ex-aluna da escola, mãe de alunos da escola, e também o professor André Aquino, que está conosco, representando o coletivo de professores que tem estudado profundamente esse tema e que tem trazido grandes contribuições. Então, queria mais uma vez agradecer e passar a palavra para a Débora. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria receber todos aqui, a Lília, a Rosane, que volta pela segunda vez. E, como eu disse, na primeira oportunidade, nós somos escola. Escola gosta de aula boa, que a gente possa colocar as nossas maiores questões, e o programa de ampliação da diversidade e ações antirracistas do Colégio Santa Cruz tem um braço forte de ações como essa, situações nas quais a gente possa estudar, pensar, perguntar, ter dúvidas, elencar os pontos que a gente ainda precisa ouvir mais, ler mais. Então, essa noite tem esse valor. Nós tivemos na semana passada o lançamento do projeto, o vídeo já está disponível no nosso canal do YouTube. Nós temos hoje a Rosane e a Lília aqui para uma boa e potente conversa, e temos ações programadas, o Fábio vai apresentar para o dia 16 de setembro também duas convidadas muito especiais em nossa escola. Temos estudado internamente e temos também estendido essa sala de aula para além dos muros da escola. Então, boa noite a todos que visitam o Colégio Santa Cruz hoje. Eu queria apresentar quem vai conduzir a noite, porque, como o Fábio disse, a gente tem esse privilégio de contar com a mediação aqui do André Aquino, que representa o grupo de professores. Ele é geógrafo, licenciado pela Universidade de São Paulo, trabalhou com educação não formal e com educação ambiental antes de começar a dar aulas. É professor do Santa Cruz desde 2019, sendo professor de geografia do terceiro ano do ensino médio. Integra o coletivo de educadores e educadoras antirracistas desde a formação do grupo. E a gente está aqui com a Laura Matar, que é formada em Direito pela PUC de São Paulo, com mestrado pela Universidade de Sussex, na Inglaterra, e doutorado pela Faculdade de Saúde Pública da USP, sendo aluna visitante na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. É especialista em direitos humanos das mulheres, mais especificamente em direitos reprodutivos. Desenvolveu sua carreira em organizações da sociedade civil e, desde 2016, atua como gerente de diversidade, inclusão e cidadania corporativa no escritório Matos Filho. Olha só que boa companhia, o André e a Laura aqui com a gente hoje. E o André começa, então, e abre a nossa noite. Desejo, como eu já disse, um bom momento de estudo e reflexão para toda a nossa comunidade. Eu esqueci de comentar no início do programa que a Rosane já fez aqui uma palestra para os nossos educadores e para os nossos alunos, e que a Lilian Schwartz foi professora nossa no início da carreira por 2 anos e é mãe de ex-aluna querida da escola também, né? Mas, mais uma vez, agradeço a presença. Bom, boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui, tanto para receber a Lília e a Rosane,
quanto como representante aí do grupo de educadores e educadoras por uma educação antirracista aqui do Colégio Santa Cruz, grupo do qual eu faço parte, e muito me orgulho disso, que é um grupo que me ensina muito. Então, acho que a ideia inicial era eu falar um pouquinho desse grupo, que tem feito essa parceria com a direção em várias frentes, e com o coletivo de pais também, que tem se organizado na mesma direção. Então, esse grupo acontece, a gente se encontra regularmente desde o ano passado, já temos mais de um ano aí de atuação. São dezenas de educadores, tanto professores quanto educadores não docentes, que se encontram semanalmente, quinzenalmente, tanto no grupo maior quanto em comissões. Temos professores e funcionários de todos os segmentos da escola, o que também amplia a nossa discussão para as particularidades de cada segmento, faixa etária e tudo mais. E é um grupo que se propõe um grupo de estudos, mas também de ação, né? A gente tinha um interesse, se encontra com um interesse de pensar junto sobre o racismo e sobre como combatê-lo dentro aqui da nossa alçada na escola mesmo, mas também um grupo que se propõe a agir diretamente contra o racismo no limite da nossa possibilidade. Então, esse grupo já se divide em algumas comissões que a gente acha importante abordar para uma discussão antirracista dentro da escola. A gente tem uma comissão de corpo discente, que se preocupa, se debruça em como receber mais e receber melhor os alunos negros, indígenas que nós temos, né, e como os que teremos ainda mais, mas tanto pensar quantitativamente como qualitativamente, como receber melhor alunos não brancos dentro da escola. Temos uma comissão que pensa sobre corpo docente, então também como ter mais educadores negros, indígenas, nas mais diversos cargos da escola, e também como pensar as relações étnico-raciais entre os educadores brancos e os educadores não brancos dentro da escola, se essa relação tem se dado de maneira interessante, saudável, tudo mais. Temos uma comissão também que se debruça sobre o currículo, olhando esse currículo desde o infantil até agora, olhando ele a contrapelo aí também, pensando um pouco o que temos, o que esse currículo conta sobre a gente, também como pensar um currículo mais interessante para uma escola que se pretende ser antirracista, o que pensar, o como modificar esse currículo, mantendo a qualidade que marca a escola, mas pensando em um currículo mais interessante para formar alunos antirracistas, para trazer esse debate tão importante para se pensar Brasil para dentro da sala de aula, né? A gente também tem uma comissão sobre o acervo, que olha tanto para a questão dos materiais, brinquedos, livros da biblioteca e tudo mais, repensando também as nossas escolhas, nossas curadorias cotidianas dentro da escola, como também trazer a discussão antirracista para esse campo, além de uma comissão de letramento que tenta ter um esforço de uma ação permanente no tema, já que todos ainda estamos tão distantes de uma formação madura, e aí, a partir disso, tanto uma formação dentro do grupo quanto da comunidade escolar, com os nossos colegas educadores, com o máximo de parceiros possíveis. É um grupo ainda recente, com poucos, mas já alguns importantes avanços, que segue aí na luta, e acho que a gente tem aqui mais um espaço privilegiado, tanto para a gente aprender, quanto tentar incluir cada vez mais gente nessa discussão. Bom, então, passando a palavra agora para a nossa primeira palestrante, que eu tenho o prazer de apresentar, que é a Rosane Borges. A Rosane, como o Fábio falou, já veio 2 vezes na escola, tive o prazer de assistir as 2 vezes e deixou saudades aí, que bom que voltou já tão cedo, porque foram 2 momentos muito marcantes que reverberaram por bastante tempo aí as falas dela. Então, a Rosane Borges, para apresentar, é jornalista, pesquisadora do Colabor, que é um centro multidisciplinar de pesquisas em criações colaborativas e linguagens digitais, da ECA, da Universidade de São Paulo, é doutora em Ciências da Comunicação pela USP e autora de diversos livros, como Esboços de um Tempo Presente, Mídia e Racismo, Jornal da Forma ao Discurso, Rádio, a Arte de Falar e Ouvir, e Espelho Infiel, o Negro no Jornalismo Brasileiro. Então, é com muito prazer, com muita alegria, que eu passo a palavra para a Rosane e já vou aqui pegar meu caderno para fazer as anotações, que as palestras são sempre uma verdadeira aula. Então, é isso, Rosane. Muito obrigado André, pela presença. é importante lembrar que as perguntas podem ser encaminhadas pelo Q&A, tá? O QIA por escrito, tá? E que nós tentaremos responder a todas as perguntas. Isso, a gente vai tentando passar as perguntas, tentando blocar, vendo as relações aí, a gente vai passando as perguntas para as palestrantes ao longo da noite. É isso, Rosane, fica à vontade.
Boa noite a todas, todos e todes. Obrigado, André, aí pela apresentação, pela acolhida calorosa, em nome de quem eu agradeço toda a escola, né, pelo convite, pela lembrança, né, por esse retorno. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, mas também um desafio, porque a gente não vem falar de coisas fofas, né? Então, a alegria, ela acompanhada, ela é um misto de sentimentos, né? Alegria por estar com vocês, né? Por acompanhar os esforços, as tentativas, né? As práticas pedagógicas de Santa Cruz em ser uma instituição efetivamente antirracista. E é fundamental, né, que nós tenhamos esses esforços, esses empreendimentos. A alegria também, a honra aumenta por estar do lado da Lilian Schwartz, uma pessoa que é referência para todas nós, uma interlocutora, né, um ser humano fundamental, indispensável para a gente tratar das questões que a gente vai tratar hoje aqui, né? Nas conversas com a Débora, a ideia é que a gente faça o tempo até para nós duas, né, podermos falar, mais do que uma palestra, uma conferência, uma conversa, né? E eu acho que é assim que eu vou adotar meu diálogo com todos vocês, eu vou começar com um pequeno discurso, né, que se tornou histórico, muito conhecido, e ele começa dessa forma. Muito bem, crianças, onde há muita algazarra, alguma coisa está fora da ordem. Eu acho que com essa mistura de negros do Sul e mulheres do Norte, todo mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou ao saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para meus braços. Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso e suportar o açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher? Daí eles falam dessa coisa na cabeça. Como eles chamam isso? Alguém da audiência sussurra e diz, intelecto. É isso, querido. O que isso tem a ver com os direitos das mulheres e dos negros? Se o meu copo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? Daí, aquele homenzinho de preto ali disse que uma mulher não pode ter os mesmos direitos que um homem, porque Cristo não era mulher. De onde o seu Cristo veio? De onde o seu Cristo veio? De onde Deus, de Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com isso. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por sua própria conta, todas estas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocando-o do jeito certo novamente. E agora que elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens as deixem fazer o que elas querem. Agradecida a vocês por me escutarem, e agora a velha Sujuni Truff não tem mais nada a dizer. Esse discurso que, de certa forma, ele circula, eu acho que alguns de vocês já ouviram, é de uma mulher negra, não é, estadunidense, que foi escravizada, e ela profere, né, esse discurso em uma conferência feminina, numa convenção em Ohio, não é?
em 1851. Quando a Débora me disse que o que me cabia aqui nesse latifúndio era eu falar do papel da negritude, não é, na luta antirracista, eu escolhi começar por essa fala da Sujini, porque eu acho que responder qual é o nosso papel, qual é o papel de cada um, brancos e negros, na luta antirracista, eu diria que do lugar de objetos, não é, de não humanos, de não pessoas, a gente teve um papel fundamental, porque a gente chama de aventura, não é? Chamada de humanidade, né? Pelo menos desde o século, no Brasil, desde o século XVI, não é? Que é lutar por humanidade, lutar pelo nosso reconhecimento. Mas vejam, acho que quando as pessoas negras, e na voz da Sujini, quando ela pergunta, e eu não sou uma mulher, ela reposiciona o debate sobre não só o que é ser mulher no mundo, mas o que é ser humano, não é? O que a gente chama de humanidade. Eu acho que eu diria que o nosso primeiro, né, o nosso lugar de pessoas negras conscientes de que nós não fomos humanas e humanas, e ainda assim continuamos, né, em muitas esferas sociais, foi denunciar esse projeto civilizatório que trucidou o outro reputado como inferior, o outro reputado, e dizer que essa civilização ocidental ela foi construída a partir desse princípio, a partir desse primado, né? O que a gente chama de modernidade deixou muita gente de fora, né? Há quem diga, e aí não contém ironia o que eu vou dizer, eu acho que o projeto da modernidade é um projeto bonito, não é? É um projeto, se a gente pensar assim, ele é bem podado, ele trouxe para todas nós um horizonte de pensar individualismo, autonomia, universalismo. Mas, veja, esse projeto lindo e acabado, ele deixou muita gente de fora. E a consciência, ser negro e a consciência da negritude, eu diria que qualifica o que a gente chama de modernidade, ou seja, aponta que, ao deixar muita gente de fora, esse projeto ele nunca se realizou. Eu acho que essa, digamos assim, é a grande contribuição dos negros na diáspora, é apontar esse projeto que nunca se realizou, repito, porque deixou muita gente de fora, não é? E eu acho que nós estamos hoje, em pleno século XXI, nós vamos cobrar fatura por nós termos ficado de fora. Eu acho, e essa cobrança da fatura por parte das pessoas negras se dá considerando vários quadrantes da vida social, se dá do ponto de vista da estética. A gente sempre pensa, quem trabalha na área de estética, das artes, da imagem, a gente tem uma referência no século XX de um pensador que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin, né? Como o Walter Benjamin, ele, de certa forma, ele apontou uma crise da teoria estética para o século XX, o século marcado pela indústria cultural. Ele coloca em crise conceitos como estilo, né, como a ideia do culto a determinadas obras, etc. E eu diria que no século XXI as pessoas negras elas reposicionam a crise estética, reposicionam no patamar de inclusive, pensar o que é representação, o que é imagem, o que é imaginário. Do ponto de vista da política, eu acho que também que o nosso papel, né, já que o nosso lugar é um lugar radical, é um lugar de reivindicar por humanidades, a gente também vem reconfigurando a política, porque, de certa maneira, nós apontamos que a política, a representação democrática, ocidental, liberal, também, não é, nesse processo de termos deixado de fora, nós somos menos democracia porque nós temos racismo, né, fundamentalmente. O Jacques Rancière ele vai fazer uma crítica muito forte à democracia e ele vai pensar a crítica à democracia a partir também de uma concepção estética. Ele toma como exemplo a democracia grega e ele vai dizer, olha, na Ágora eram poucas pessoas que podiam falar, não é? As mulheres não podiam falar, as crianças não podiam falar, os artesãos não falavam porque eles estavam ocupados com o trabalho manual, o escravizado sequer se considerava que ele tinha fala comum, portanto, ele não falava.
quem definia os destinos de uma coletividade, não é? Na democracia grega, essa que foi tomada como modelo para as democracias ocidentais. Eram poucas pessoas. E ele vai dizer que, fundamentalmente, a democracia supõe um lugar plural em que todos podem falar, em que todos podem definir o que a gente chama de comum, né? O termo comum voltou muito à cena, do ponto de vista conceitual e teórico, mas ele vai insistir muito nisso, vai falar na ideia de uma partilha do sensível. Por que eu estou tocando, né, trazendo essas questões todas? Porque eu acho que falar do lugar na negritude, das pessoas negras, no combate antirracismo, é a gente partir de algumas questões antecedentes. Nós tivemos um lugar, essa ideia, né, da dor e da delícia de ser o que é, de um questionamento acervo do mundo em que nós vivemos e que nós habitamos, de uma crítica muito feroz, muito ácida a essa matriz ocidental ou ocidocêntrica, como diz a Oironke Oyumi, que é uma socióloga nigeriana, tem um livro, A Invenção das Mulheres, né? Vai falar da ideia de gênero nas sociedades iorubais, né? Ou na Yorubalândia, como ela diz, né? Os países, as regiões iorubais de África, e ela vai dizer há uma matriz ocidocêntrica que é preciso que a gente aponte como ela formatou o mundo, ou como diria o ator Will Smith, o tecido do mundo foi construído com as fibras da escravidão e do racismo, né? O que a gente entende hoje como geopolítica, em sua grande, né, medida, foi construída com esses fios, né, excetuando alguns poucos países. Ora, eu acho que a gente partir dessas questões antecedentes, nos coloca pessoas negras, né, homens, mulheres, enfim, pessoas trans, os terrivelmente outros, como sujeitos capazes de construir ou de apresentar um outro pacto civilizatório, não é? E aí eu não estou querendo nos colocar no lugar de exclusivismo, né? Eu falei aqui da Lília, eu acho que mulheres, pessoas como Lília Schwartz são fundamentais, mas é dizer assim que ser antirracista é reconhecer que há um pacto civilizatório que está em ruína, não é? E eu não estou muito avançando, porque eu acho que do lugar, né, da discussão sobre branquitude, a Lília Schwartz ela vai falar isso, não é? Trazer essas questões todas, mas é dizer que, fundamentalmente, ser antirracista não é apenas eu falar que eu sou contra o racismo, é dizer que esse mundo que me constitui, e na exata medida também que eu o constituo, é um mundo que precisa ser questionado e um mundo que precisa ser reconstruído a partir das suas bases. Aí a gente partir desse reconhecimento a gente dizer assim, o Colégio Santa Cruz ele vai ter que se refazer na sua proposta pedagógica. O Colégio Santa Cruz ele vai ter que fazer uma crítica desde dentro, de tal modo que ele leve às últimas consequências o que é ser antirracista no mundo. E aí o antirracismo não pode apenas se dar em medidas, olha, a gente tem mais alunos negros, a gente tem bolsistas, o que já é fundamental, não é? O colégio ter práticas de inclusão de alunos negros, mas se essas práticas não forem acompanhadas de uma outra concepção pedagógica, curricular, epistemológica, currículo, ou seja, toda a cadeia produtiva da educação do Colégio Santa Cruz terá de ser refeita. Pensar o antirracismo a partir dessas questões antecedentes a gente partir do entendimento de que sim, que o Brasil ele é o que é, a nação que ele é, porque o racismo, a estratificação por raça, nos delineia de tal modo que a performance do Brasil no campo da desigualdade e da exclusão, ela se dá dessa forma porque há uma exclusão por raça e por gênero. Não é possível a gente falar de uma nação, de uma educação melhor, se a gente não aportar a questão racial como fundamental. Não se pensa desenvolvimento se a gente pegar o nosso IDH, por exemplo, não é?
o nosso índice de desenvolvimento humano, que é considerado um IDH mediano, mas quando a gente desagrega por raça, o nosso IDH ele revela um fosso racial que é absolutamente escandaloso. Não é? Nós somos aquela ideia da Belíndia, vem muito daí, né, da Bélgica e Índia. A gente não ouve mais falar na Belíndia, mas eu acho que ainda se mantém, né, quando se pega o IDH da população branca ou da população não negra, ele melhora consideravelmente. O nosso IDH fica ali entre 38º e 42º lugar. Quando a gente considera a população negra ou não branca, ele piora e vai para o 114º lugar. E aí eu acho que todas essas questões, nós, povo negro, movimento negro brasileiro, foi fundamental para dizer o único caminho possível para o Brasil é a admissão de que nós vivemos num país estruturalmente racista. Esse foi o papel que nos coube, porque a gente não teve saída, inclusive. A gente não pôde falar dos nossos mundos internos, porque tudo que acontece conosco é derivada do racismo. Quando me perguntam assim, Rosane, você já sofreu racismo? Eu não respondo essa pergunta porque eu acho que ela é armadilha. Eu digo, eu sou condicionante do racismo, ele não me determina, não é? Que aí seria decretar o fim da história. Eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Mas eu digo, eu sou condicionante, assim como você também é. Uma pessoa branca perguntar isso a uma pessoa negra é ela não perceber também que o racismo que as pessoas negras sofrem é, de certa forma, alimentado e reproduzido por essa posição cômoda de reconhecer que no Brasil há racismo, mas de não ter uma prática efetivamente antirracista. É aquela história da conta, não é? No limite, as pessoas brancas, conscientes, muito engajadas, costumam dizer que como a escravidão marcou a população negra brasileira. Até a gente vê isso até numa fala como Florestan Fernandes, ele dizia muito, não é? Marcou muito o negro brasileiro, etc. Mas veja, se marcou o negro brasileiro, também marcou o branco. A escravidão marcou a todos nós. Aí eu acho que é pensar como a escravidão marcou cada um de nós. Não é? Uma vez uma amiga minha disse isso. Né, Rô, uma amiga branca, realmente a escravidão marcou muito vocês até hoje. Falei, mas marcou você no seu lugar de privilégio. Se você não se perceber como uma marca da escravidão hoje, nada adiantará a gente ser antirracista. Não é? Não adiantará, não é? O nosso lugar nessas marcações da escravidão, elas são fundamentais. E aí eu acho que eu já vou me encaminhando para a finalização, porque vocês têm a Lília. A minha fala foi muito isso. O nosso papel de pessoas negras foi qualificar o que a gente está sendo, qualificar o que a gente chama de democracia, o que a gente chama de civilização, de pacto civilizatório, de república, de política. Mas enquanto não tem aquela frase que diz, né, enquanto não houver paz para todo mundo, a guerra se estabelece, a guerra será para sempre. E me lembra muito um relato que falam que é do Primo Levi com um sobrevivente grego, fim da Segunda Guerra Mundial. Então, Primo Levi pergunta para esse sobrevivente, terminou a guerra, o que ele preferia, não é? Se eram sapatos ou comida. No que o sobrevivente grego diz, eu prefiro sapatos, porque com sapatos, em situação de guerra, eu posso correr, eu posso fugir, eu posso inclusive procurar comida. No que ele responde, não é? O Primo Levi, mas a guerra acabou. E o sobrevivente grego diz, guerra é para sempre. Eu acho que é esse que está sendo o nosso papel de pessoas negras nesse país, é dizer que guerra é para sempre, enquanto a sociedade brasileira, pessoas brancas não perceberem que ela tem um papel, e aí o papel não é a culpa, não é a ideia da responsabilidade, como a Hannah Arendt nos ensina. Se nem todos são culpados, mas todos são responsáveis. E o nosso papel, às vezes, está sendo um papel difícil de dizer assim, olha, cara, gente branca, vocês todas são responsáveis. Muitos são culpados, mas todos nós somos responsáveis. Então, às vezes, é um papel que é desgastante, é um papel que porque ele é diário, não é?
todo dia a gente tem que chamar a responsabilidade da sociedade brasileira para dizer assim, ó, enquanto não houver mudança, a guerra será para sempre. E aí é preciso que, já que guerra é para sempre, a gente também pense em momentos de paz, não é? E o papel das pessoas brancas é fundamental para que, de fato, a gente possa subscrever um outro projeto, um projeto menos sacrificante, menos excludente, menos mortífero, porque a mortandade da população no Brasil é algo que é absolutamente escandaloso. Da última vez que eu vim aqui, eu falei do exemplo de Costa Barros em contraposição do George Floyd, né? Que aí eu não estou querendo fazer uma hierarquia, mas eu digo que Costa Barros, para mim, não há nada que se compare. 111 tiros de fuzil em carro pequeno, não há nada que se compare. O Brasil não parou, né, gente? A gente não teve luta oficial, e até brinquei falando sério, né? O Santa Cruz não decretou luto, a USP não parou, as universidades públicas não pararam, não houve nenhuma manifestação da presidenta da República de luta oficial, ou seja, nós perdemos não apenas aqueles jovens, mas o Brasil ele abriu mão, não é, do que a gente chama de pacto civilizatório com os 111 tiros de Costa Barros. Então, eu pararia por aqui e agora a gente ouve, né, na expectativa de ouvir a Lília. Bom, boa noite a todos. Foi um prazer te ouvir, Rosane. Muitíssimo obrigada pela sua fala. E eu sou a Laura, como o professor Fábio e a Débora apresentaram. Eu sou ex-aluna, formada em 94, e sou mãe da Olívia e do Theo, que estão na educação infantil aqui do colégio. Eu faço parte do grupo das famílias que colaborou e segue colaborando com a escola na co-construção desse projeto antirracista, que quer aumentar a diversidade racial não só entre os alunos, como entre professores, pensando no currículo e se repensando como escola, né, como a Rosane colocou. A gente, como pais e mães, a gente fundou uma associação chamada Santa Inclusão, que é um fundo de bolsas para o colégio que tem o objetivo de viabilizar financeiramente o programa com o custeio da mensalidade para aqueles jovens e alunos que não puderem pagar. Então, jovens negros e negras e também indígenas, e eu estou hoje aqui como representante desse grupo e me sinto super honrada. Sem delongas, vou passar a palavra para a professora Lília Schwartz, que é historiadora, tem doutorado e livre docência em antropologia social pela Universidade de São Paulo. Ela é docente da USP e Global Scholar em Princeton. Foi professora visitante e pesquisadora nas universidades de Leiden, Oxford, Brown e Columbia. É autora de diversos livros, como O Espetáculo das Raças, As Barbas do Imperador, Brasil, uma biografia, Lima Barreto, Triste Visionário e sobre o autoritarismo brasileiro. Atualmente, ela é curadora adjunta do MASP para Histórias e Narrativas. A palavra está com você, Lília. Muito obrigada, Laura. A responsabilidade agora falar depois da grande Rosane, né? Essa pessoa maravilhosa, essa estudiosa. Não é só uma estudiosa da negritude, porque negritude e branquitude são termos polares, né? Então, estudar um implica em estudar o outro fenômeno também. Ela é uma estudiosa da negritude e da branquitude. E de Brasil, né? Eu queria agradecer muito ao Colégio Santa Cruz por esse convite. Como disse a Débora, eu fui professora no Santa Cruz, dei aula de filosofia, eu comecei por aqui, comecei no Santa, e depois mãe né, a minha filha Júlia fez também o Santa Cruz. Então, é uma imensa honra. Queria agradecer a presença do Fábio e da Débora, que estão aí representando a diretoria, entendi direitinho, o André e a Laura, que acabou de me apresentar, muito obrigada. E, sobretudo, a Rosane, por esse diálogo que nós vamos fazer aqui. Uma honra, uma honra.
Eu comecei a falar de que branquitude e negritude são relações, então começo com um sermão de Vieira, que fala do pássaro e a sombra, quando ele diz: só há pássaro se há sombra, só há sombra se há pássaro. Vamos pensar um pouco nessa relação, negritude e branquitude, né? Branquitude como um lugar de privilégio, como uma posição construída historicamente. E é dessa história que eu quero falar um pouquinho e vou tentar compartilhar aqui a minha tela rapidamente. Vocês só me avisam se está tudo bem. Então tá. Então vamos embora. Vamos então. Vou começar com duas frases. O Brasil tem um enorme passado pela frente e, sobretudo, uma frase do Carlos Drummond de Andrade: toda história é remorso. Quero falar dessa história como remorso, não à toa, são dois autores brancos. Também nós podemos falar que o nosso presente está lotado de passado. São os fantasmas do passado, como escreveu Toni Morrison em Amada. Escravidão foi uma grande tecnologia da modernidade, uma tecnologia da violência. O projeto estava em conseguir uma mais-valia por cima de povos, dos povos assim chamados conquistados, um eufemismo para falar de povos subjugados, indígenas, né, que já viviam aqui no território, e, sobretudo, a população africana. Acredita-se, segundo o site Slave Voyagers, que é um site público que eu sugiro a todos vocês, que 12 milhões de africanas e africanos tiveram que deixar o seu continente de origem. Desses 12 milhões, apenas 10 milhões chegaram com vida às Américas. Vejam que projeto de extermínio. E desses 10 milhões, 4,8 milhões tiveram como destino final o Brasil, que não era nem ao menos Brasil, quando começaram a chegar os primeiros escravizados e escravizadas ainda em meados do século XVI. Diferente do que nós costumamos falar, não existe uma África. São muitas as Áfricas que vieram ao Brasil. Sobretudo as Áfricas setentrionais, essa região de cima, região conhecida como Golfo do Guiné, a África Central, da onde partiam sobretudo os escravizados que saíam pelo porto de Luanda, e uma segunda escravidão, como os historiadores chamam a atenção, que é a escravidão que se dirigiu no século XIX para o Brasil por conta do café. São muitos os povos, né? E vocês podem notar aqui a quantidade de povos que chegaram ao Brasil, quantidade de nações, a quantidade de grupos, a quantidade de impérios também, e como a escravidão foi estável desde o início do século XVI, passando pelo XVII, XVIII e XIX. O Brasil foi o país não só que recebeu a maior quantidade de escravizados e escravizadas, como teve escravizados e escravizadas em todo o seu território, diferente de outros lugares, como os Estados Unidos da América. O que produziu a escravidão? Produziu uma linguagem da desigualdade e da diferença. Portanto, como Rosane já chamou a atenção, escravidão não é questão do passado. Escravidão é questão do nosso presente. Nós fomos estruturados a partir dessa linguagem da desigualdade, da linguagem que supunha a posse de uma pessoa por outra pessoa. Um sistema pautado nisso só pode ser um sistema profundamente violento. Esses são anúncios naturalizados nos jornais brasileiros. Como esse eu teria muitos. Escravizados podiam ser vendidos, alugados, penhorados, mortos, enfim, emprestados. Essa é a linguagem que veio da escravidão. Um projeto europeu, um projeto colonial, portanto, um projeto da branquitude. Eu não sou uma historiadora dos negros, eu sou uma historiadora do racismo, porque o racismo foi construído por povos brancos. Vamos falar do primeiro projeto da nossa história independente. Na década de 30, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro organiza um concurso chamado Como Escrever a História do Brasil. Não éramos mais um país, éramos agora um país independente e, portanto, precisávamos de uma história independente. Esse primeiro concurso, que poderia ser traduzido para Como Inventar uma História para o Brasil, foi vencido, pasmem vocês, por um europeu, por um estrangeiro, o Carl Friedrich von Martius, um bávaro, que defendeu a ideia
de que o Brasil era formado por 3 grandes rios. Um rio branco, caudaloso, que Bom Márcio sabia alguma coisa da história dos povos brancos, dos portugueses. Depois disso viria um rio indígena menorzinho, que desaguava no Rio Branco, e depois um rio negro, maior um pouco, e que também desaguava no Rio Branco. Estava dada outra grande maquinaria, outro grande projeto da branquitude, que mais tarde chamaria o quê? A ideia da mestiçagem. Mestiçagem no Brasil, pessoal, nunca foi projeto igualitário, horizontal. Mestiçagem no Brasil sempre foi manutenção de diferença. Vamos falar disso. Se o Brasil criou esse modelo, né, o modelo da escravidão, no contexto em que a escravidão ia acabar, teve grande sucesso no Brasil um outro projeto financiado, elaborado por povos brancos. Era o projeto do darwinismo racial. Ou seja, se não teríamos mais escravizados que eram, de alguma maneira, reconhecidos pela religião e pela história, o darwinismo racial surgiu como uma teoria biológica e com a biologia não se discute. Qual era o suposto do darwinismo racial? O suposto é que, entre brancos e negros, existiam diferenças ontológicas e diferenças essenciais. E isso determinava que algumas pessoas nasciam superiores e outras inferiores. Pior ainda, diziam os darwinistas raciais, por todo o Brasil, gente, era o quê? Eram os povos mistos, esses sim, degenerados. Vocês estão vendo aqui uma página da Gazeta Médica da Bahia, aonde um médico como Nina Rodrigues fazia imenso sucesso estudando a diferença entre os povos. Tanto que Nina Rodrigues defendeu a existência de 2 códigos penais para a República, um para brancos, outro para negros. Vejam que, se nesse contexto o darwinismo racial era uma teoria, depois ele vira o quê? Uma espécie de senso comum. O Brasil foi também o último país a abolir a escravidão. Só o fez, como vocês sabem, em maio de 1888, com a lei mais curta que o Brasil já criou. Ela diz basicamente: não existem mais escravos a partir dessa data. Nós, historiadores, sabemos que naquele mesmo contexto existiam projetos muito mais inclusivos. Isso porque, pessoal, educação, saúde, posses, nunca foram direitos de todos os brasileiros. Ora, como é que poderíamos fazer uma abolição dessa maneira sem prever a inclusão social? Por isso, o dia 13 de maio é o dia mais longo da nossa agenda. Começou em 89, mas ainda não tem data para acabar. Claro que eu estou falando aqui, como a Rosane falou mais da negritude, eu estou falando mais da branquitude. Poderia falar da negritude como sempre existiu rebelião no Brasil e como o ativismo negro foi sempre uma realidade no Brasil. Mas eu vou em frente para ficar com o meu tema, depois, se vocês quiserem, falamos mais disso nas perguntas. Depois de criarmos a escravidão, da branquitude criar a escravidão, da branquitude criar as teorias do darwinismo racial, da branquitude no Brasil ter sido a última nação a abolir a escravidão, depois de Estados Unidos, Cuba e Porto Rico. No começo dos séculos, criamos as teorias do branqueamento, ou seja, o Brasil no futuro seria branco. João Batista Lacerda, então diretor do Museu Nacional, foi convidado para o Congresso Universal das Raças em 1906. Levou a tese chamada Sur les Métis, sobre os mestiços. O suposto era que em 3 gerações o Brasil seria branco, grego até. Vejam que delírio, mas não era um delírio, era uma teoria científica. Tanto que João Batista Lacerda, moderno, levou uma tela de um artista espanhol chamado Modesto Brocos, um artista da Academia de Belas Artes, antes Academia Imperial de Belas Artes, em que ele discutia o branqueamento. O nome da tela é Redenção de Cã. Vocês podem ver à direita o pai, branco, com um chinelo, que olha para o seu filho, orgulhoso. À esquerda, uma mãe, muito negra, com seu corpo coberto, olha para os tetos, como se estivesse falando de um milagre. Ao centro,
a filha com os traços, como se dizia na época, mais redefinidos, aponta com o dedo para o futuro. E ela é seguida por seu filho, que também aponta o futuro. Esse filho é branco, de olhos azuis. Sugiro que vocês visitem essa tela no Museu de Belas Artes, e leva cabelos lisos e leva uma laranja nas mãos. Laranja, sinal dos trópicos. Se eu não convenci vocês, vejam que o pai branco está calçado. A avó negra traz os pés descalços, símbolo da escravidão. O pai branco pisa sobre um chão pavimentado. A mãe está bem no limite. Já a avó pisa num chão sobre terra. Rosane falava de pacto civilizatório. Vejam essa imagem. Se não é um pacto civilizatório, pacto esse acordado só por uma das partes, a branquitude. Tela criada em 1910. Nessa tela, o fotógrafo Titilo Alckmin, de Diamantina, tinha um estúdio famoso. Nesse estúdio, ele fotografava famílias brancas, famílias negras, mas, sobretudo, esse projeto civilizatório inaugurado pela República. Um novo país, um novo Brasil. Vejam que essa é uma foto que ficou no arquivo do fotógrafo. Ela foi uma foto censurada, mas todo pesquisador tem esse seu lado de detetive e descobrimos essa foto. Vejam o que essa foto revela e vejam o que ela não quer revelar. Ao centro, façam exatamente esse quadrante, porque era aqui que deveria terminar a foto. Ao centro está a nova família burguesa brasileira. Branca, o pai, todos vestidos à europeia, o pai muito bem vestido, com seus sapatos, a mãe de pé, com a sua roupa abotoada, muito elegante, a saia longa, as duas crianças, o menino um pouco chateado, a menina aqui brincando com a situação. Todos eles estão calçados. À direita, que não deveria aparecer na foto, está Miquita, a mulher de Titilo Alckmin, o fotógrafo. Titila era o braço direito do fotógrafo, Miquita, mas ela não deveria nunca aparecer, para vocês verem como são os marcadores sociais da diferença. Mas eu quero que vocês reparem nessa figura à esquerda. A escravidão já havia acabado, gente, mas crianças negras ainda atuavam como molecas, ou seja, o que eram as molecas ou moleques? Trabalhavam para as casas burguesas, sem direito à educação, sem direito à saúde. Contrastem a roupa dessas crianças com a roupa dessa criança. Ela está com o cabelo desgrenhado, a roupa muito suja e descalça. Os sapatos continuavam a ser um símbolo de liberdade. Mas vamos à frente. Em 1933, Gilberto Freire publica Casa Grande Senzala. Não é aí que ele cria o mito da democracia racial, seria depois. O título vem de um outro antropólogo, Arthur Ramos. Mas Gilberto Freire trazia já na sua obra esse modelo de uma mestiçagem alentada. No entanto, se vocês pegarem o seu livro em casa, do Casa Grande Senzala, vocês verão, porque nós somos assim, né, gente? Nós temos a faculdade de ver, quase todos nós vemos, que é uma faculdade biológica. Enxergar já é uma seleção cultural. Vamos tentar enxergar. Essa aqui é uma maquete de Cícero Dias, do Engenho da Noruega. Tudo parece muito arrumado, mas vejam que a arquitetura foi uma arquitetura que nós herdamos e ampliamos da escravidão. Também temos áreas de serviços separadas da área social, temos quarto de empregada separado dos demais quartos e elevador de serviço, que nós sabemos muito bem o que é. Vejam que essa arquitetura separada sob o signo da mestiçagem está aí, 33. Vejam as brincadeiras das crianças. Um branco dá chibatada num negro. Um branco mantém uma criança negra no alto da gangorra. Gente, Deus mora nos detalhes. Vamos olhar os detalhes. 28. Macunaíma, grande ícone, né, da Semana de Arte Moderna.
semana que nós vamos ter que, no ano que vem, pensar nela, que ela não é uma semana de São Paulo, é uma semana em São Paulo. Mas hoje não é o meu tema, então vamos em frente. Macunaíma, grande livro de Mário de Andrade. Há um momento no livro em que Macunaíma encontra uma poça do Pezão de Sumé. Todos eram negros no passado, mas Macunaíma entra na poça, fica branco, fica lindo. Já os demais, vocês vão ver. Vamos ver se funciona. Vocês vejam, portanto, que não estamos falando do mito que ficou parado na época de Von Martius, tampouco com Gilberto Freire, mas que continua a ressoar. Como disse Rosana, infelizmente nós não estamos aqui para falar de coisas fofas, mas vejam o que é esse mito e como ele é exótico. O branco ficou lindo, construindo a branquitude como um lugar de avaliação estética, muito mais do que só um lugar de privilégio econômico, é um privilégio cultural, é um privilégio político, numa história continuada. Oliveira Viana, em 1932, publica Raça e Assimilação, em que ele convida, impele, pede para que entre a imigração branca, para que a imigração branca nos torne mais facilmente brancos. Eu vou dar um pulo para não usar demais o tempo de vocês e a gente conseguir conversar. Esse mesmo modelo da mistura de raças foi muito falado, muito empreendido, muito animado pela ditadura militar, que sempre apresentava 3 crianças, uma branca, uma negra e uma indígena. Olha que interessante nessa propaganda da ditadura militar que o negro e o indígena têm a mesma cor. Ou seja, o único diferenciado é o branco. Esse é o modelo que eu estou tentando construir com vocês, que é o modelo da branquitude, que fala tanto em mestiçagem, mas que não prevê a falta de hierarquia. Se eu não convencer vocês, eu vou falar de uma das últimas propagandas do governo Bolsonaro do MEC. Pátria Amada Brasil, governo federal. E isso não é só Bolsonaro. Vejam as crianças que estão na propaganda. Todas brancas, de cabelos lisos. O que isso significa num país em que 56,4% da população é formada por pretos e negros? Isso significa que nós sabemos ver, a branquitude sabe ver, mas não sabe mais enxergar. Se eu pudesse conversar com vocês, eu perguntaria, em vez de responder, o que há de estranho nessa propaganda de setembro de 2019 que o governo tirou do ar, mas eu consegui gravar antes. Aqui está um modelo, a entrada numa universidade particular, nada errado, uma mulher linda, negra, com óculos grandes, o seu cabelo tão bonito, mas reparem nas mãos. A mão esquerda, que aponta o canudo de formatura, é uma mão negra. A mão branca é aquela que segura o canudo da formatura. Gente, vamos ver e vamos enxergar. Estamos falando não do legado da escravidão, estamos falando de políticas atuais. Agora, eu não vou falar, eu quero que vocês vejam rapidinho. É a mesma propaganda. Ai, não deu certo. Ai, não vai entrar. Vocês vão ter que acreditar em mim, porque a propaganda aqui
é uma propaganda em que a mulher negra vai ficando branca. Esse aqui também nós estamos aqui vivendo no Brasil, vou chegando aqui no nosso período mais contemporâneo, que já está na hora de eu encerrar, e é preciso que a gente diga que não só a escravidão foi uma tecnologia da violência, como contemporaneamente nós praticamos o genocídio negro. Não está aparecendo, mas a linha de cima é a linha da mortandade dos jovens negros. A linha do meio é a média de mortalidade da juventude brasileira. E a linha roxa é a média de mortalidade dos jovens brancos. Eu defendo um Brasil não violento para todos, mas o que nós, brancos, estamos fazendo num país que sistematicamente mata os seus jovens negros, negras e negros, que moram nas periferias das grandes cidades brasileiras. Gente, nós temos números da guerra do Iêmen, números da guerra da Síria, mas nós não conseguimos enxergar. Essa história, todo mundo pensa que é efeito da mudança. História é passado, história é mudança, mas história é reiteração. Vejam essa imagem de Debré, de 1820, vejam essa imagem absolutamente atual, no Morro da Coroa, no Rio de Janeiro. Mais ainda, vamos comparar o que faz Jean-Baptiste Debré num jantar à brasileira, em que ele coloca as crianças, há um mundo de tensões aqui que não se explicitam, as crianças colocadas aos rés do chão, esses dois, a escravizada e o escravizado, enfim, tão desconfortáveis nessa situação, e vejam o que faz Adriana Varejão, que explicita as tensões dessa obra. Quase no final, essa foto do Jorge Henrique Pfaff foi tirada em 1899, portanto, muitos anos depois do final da escravidão. Mas a situação social, as posições sociais, a humilhação, os processos de subjugamento, estão todos presentes aí. A ama, não sabemos o nome, olha para nós com um olhar de muita indignação. Aqui no seu braço, talvez o único sinal da sua identidade, um bracelete. Identidade essa que vai ser totalmente ressignificada pelo artista Tito Scarpa, que resolve deixar claro o fundo da domesticidade, destaca em ouro o bracelete, recorta agora sim a criança branca e deixa o braço dessa ama quase transparente, segurando o esfregão. Essa é Rosana Paulino, que trabalha no tecido social, esgarça o nosso tecido social e escancara a violência, o aspecto estrutural, porque o racismo estrutura a nossa sociabilidade. O racismo é sistêmico no Brasil, o racismo é institucional no Brasil. Eu vou acabar por aqui dizendo algumas coisas que, para mim, são muito importantes, e junto com a Rosane. Democracia só tem uma vantagem. Desde os gregos, a democracia é um sistema inconcluso. Não valia para os estrangeiros, não valia para os escravizados, não valia para as mulheres, não valia para as crianças. Talvez a democracia seja o único regime que carrega a falha consigo próprio. E, ao reconhecer a falha, isso quer dizer que nós podemos qualificar a nossa democracia. Na minha opinião, gente, a escravidão é a grande contradição da sociedade brasileira. E sendo a grande contradição da sociedade brasileira, como disse Rosane, ela não interfere apenas para os negros. Ela é parte constitutiva da branquitude nos dias de hoje. É hora de nós qualificarmos a nossa democracia. Não é mais possível que nós pensemos a branquitude como um lugar neutro, como régua e compasso, uma branquitude absolutamente naturalizada. Eu louvo a ação do Santa Cruz, já que, como explicou o professor André, se trata de uma escola empenhada numa educação antirracista. Mas antirracismo não é culpa só. Antirracismo não é só uma atitude moral. Não basta dizer que você é antirracista porque você se diz não racista. É preciso perguntar o que você faz pragmaticamente, praticamente, produtivamente, diariamente,
contra o racismo. Só dessa maneira que a branquitude vai parar de ser um lugar solar, totalmente isolado, neutro, na sua minoria, e passar a fazer diferença. O protagonismo é das pessoas negras, como vocês ouviram tão bem a professora Rosane falar. Mas, finalmente, nós temos que agir como aliados. Nós vivemos uma crise muito grande no Brasil. A crise é econômica, a crise é política, a crise é cultural, a crise é da saúde. Vocês sabem que a Covid, que começou como uma doença absolutamente democrática, terminou com uma doença que tem endereço, SIC e local e cor. Ela atacou, sobretudo, as populações negras das nossas periferias. 22 será pesado. Teremos política de avaliação de cotas, centenário da semana de 22, eleições, teremos bicentenário da independência, será o ano de comemorarmos os 100 anos da morte de Lima Barreto. A pergunta que eu deixo para vocês é: que independência nós queremos comemorar em 22? Uma independência tão branca, tão colonial, tão masculina, ou finalmente vamos nos abrir para a possibilidade de ver e de enxergar também? Muito obrigada. Bom, vou para o primeiro bloco de perguntas. Obrigado, Lília. Obrigado, Rosane, pelas falas. A gente está aqui nos bastidores tentando blocar as perguntas, tentando articulá-las para a gente conseguir passar pelo máximo possível delas, para não pulverizar demais, que senão dá vontade de ficar falando de cada uma delas e a gente não sai do marco aqui, inicial aqui, né? Vamos ficar girando aqui nas mesmas perguntas, que a vontade é grande. Então, vamos lá? Vou começar com duas perguntas que apareceram aqui. Uma primeira, na verdade, sobre o conceito de lugar de fala, e eu vou fazer as duas juntas. Então, a primeira é: a disseminação do conceito de lugar de fala teve importante repercussão em diversas discussões sociais, tendo grande relevância dentro do debate sobre a questão racial brasileira. Ao mesmo tempo que trouxe a importância de colocar aqueles que sofrem e vivem diariamente o racismo no centro do debate, como as vozes essenciais a serem ouvidas e liderarem a luta antirracista, acabou criando também alguns efeitos colaterais, tanto de brancos que se sentem dispensados ou amedrontados de atuarem nessa luta por não ser a sua e não terem lugar de fala, quanto de negros, como Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, que usa de seu lugar de fala para atacar o próprio movimento negro e suas demandas e lutas históricas. Como escapar dessas armadilhas que o conceito traz, sem perder os ganhos trazidos pelo reconhecimento da importância do protagonismo aos grupos vítimas das opressões em questão no combate a essas mesmas opressões? Então, essa é uma primeira pergunta que a gente queria fazer. A segunda pergunta, e aí vocês já respondem juntas, enquanto a gente vai recebendo novas perguntas, já tem a ver um pouco com a repercussão da própria divulgação do evento em alguns grupos aqui da comunidade. Então, leio aqui para vocês. Frente à divulgação do evento de hoje, realizado no âmbito do importante projeto de letramento racial da comunidade do Santa Cruz, alguns manifestaram desconforto com o uso das palavras branquitude e negritude, como se contribuíssem para uma polarização entre brancos e negros e não para a sua colaboração na luta antirracista. E a gente queria saber se vocês poderiam comentar um pouco essa impressão, se dividir entre branquitude e negritude, estamos dividindo as forças dispostas a lutar contra o racismo, ou se esse é um passo importante nessa mesma luta. Fica com essas duas perguntas, que acho que já dá para falar umas boas horas só sobre elas. Aí, como vocês quiserem começar aí. E aí, pessoal, quem quiser fazer mais perguntas também vai mandando aqui no chat, que a gente vai organizando elas. A Laura já faz mais uma rodada já. Fiquem à vontade. Tá bom. Eu começo, Lília, ou você? Tá bom, eu acho assim, que o lugar de fala acho que a gente tem que ter muito cuidado com a palavra, mas eu não sei quem fez a pergunta. Eu acho que o problema do lugar de fala não é esse que a pessoa coloca, porque o lugar de fala, fundamentalmente, ele não diz respeito que eu, sendo uma mulher branca, uma pessoa branca, um homem branco, eu não posso falar sobre a questão da negritude, dos negros, pelo contrário.
houve, eu acho que o lugar de fala ele se popularizou muito nas redes sociais, ele ganhou impulso renovado, eu acho que desde 2014, 2015, esse impulso renovado ganha uma amplitude maior com o livro da Djamila Ribeiro, mas não é isso que o lugar de fala ele prevê. Lugar de fala, ao mesmo tempo eu digo que é um termo simples e complexo, diz respeito de que o que eu falo ele é condicionado pela minha posição social e política, ou seja, há um freio, uma moldura que vai condicionar minha visão de mundo. Ou seja, tudo que eu falo, como eu concebo o mundo, tem uma relação direta com o lugar que eu estou no mundo. Eu não falo no vazio, não é? O lugar de fala, ele vem de ele tem um concurso longo nas teorias da enunciação, não é? Quem trabalha com discurso, com linguagem, ele ganha um ponto de inflexão importante na década de 70 com os chamados estudos pós-estruturalistas, com o feminismo pós-estruturalista, ou seja, ele vem de longa data e ele tem um assento do ponto de vista da teoria nas teorias da enunciação. Então, dentro das teorias da enunciação, se trabalha muito com a ideia de cenografia discursiva. O que é a cenografia discursiva? É que minha fala ela nunca está no vazio. O lugar de fala é isso. Então, a gente deve afastar para muito longe essa armadilha que não está posto no conceito. Agora, ela tem outras armadilhas, que não é armadilha conceitual, não é? Eu acho que é quando, porque voltando, né, a ideia da culpa e da responsabilidade, eu acho que de Hannah Arendt, a gente pode pensar que todos nós, agora, cada um do seu lugar que vê o mundo, uma pessoa que mora em Alto de Pinheiros, gente, ela vai ter uma visão do mundo, porque a camada a ver que se dar a ver a ela não é a mesma camada de quem mora em Capão Redondo. Portanto, o lugar de fala dela não é o mesmo de quem mora no Capão Redondo. Agora, eu acho que a gente vem causando, tem uma confusão aí em termos da expressão enquanto caixa de ferramenta, é que nem tudo é lugar de fala, e o lugar de fala ele virou uma panaceia, mas esse não é o problema do conceito, não é? Ele se tornou uma panaceia porque, vejam, a frase da Lélia Gonzalez, não é? Agora o lixo vai falar em uma boa. Estou reduzindo uma conferência que ela está na PUC do Rio de Janeiro, e muita gente diz assim, olha, mas a Lélia, do lugar de fala de descendente de escravizadas, de quem está excluída, ela constrange o público da PUC. Aí eu digo, nananina, não. Ali não é mais o lugar de fala da Lélia. Ali é a fala como lugar, ou seja, pela fala, a Lélia Gonzalez ela sai da condição de lixo. Quando ela diz agora o lixo vai falar aí numa boa, ela está dizendo assim, vocês vão me ouvir. Mas veja, o subalterno, Paes Spivak, que é uma outra autora que eu gosto muito, que ela disse que o subalterno não pode falar, não é porque ele não pode falar, é porque ele não pode ser ouvido. Se ele é ouvido, né, o subalternizado, a subalternizada, ela deixa de ser subalternizada. É esse movimento que a Lélia faz. Então, eu diria que o lugar de fala, do ponto de vista da negritude, é um conceito fundamental, mas ele não é, digamos, o conceito que nos leva à reinvenção. Eu sempre brinco que o lugar de fala é um conceito que diz, do ponto de vista da intervenção política, não estou falando mais do conceito, que diz muito mais respeito às pessoas brancas, porque são as pessoas brancas no Brasil que sempre estão, quando cai a ficha, falam assim, nossa, agora que eu estou percebendo que eu nunca estudei com pessoas negras na minha infância, no meu primário, não é? Ou seja, a pessoa negra ela já tem uma consciência da sua condição racial desde que ela se coloca, não é, no mundo, na sociedade. Então, eu diria que, do ponto de vista de uma estratégia política, o lugar de fala está do lado do socrático, conhece-te a ti mesmo, não é? E, só que a luta antirracista não é apenas um conhece-te a ti mesmo, é um inventa-te a ti mesmo. Aí eu diria que a fala como lugar. Então, eu acho que quando a gente faz coincidir lugar de fala e fala como lugar, aí se tem um problema. Mas, do ponto de vista do conceito, não devemos dizer... Agora, o Sérgio Camargo, a pessoa deu o exemplo do Sérgio Camargo. Ser negro não significa dizer que você reúne todos os elementos para adotar uma concepção da negritude, não é? O Frantz Fanon diz assim, o branco inventou o negro, embora a gente relaborou essa expressão, né? Nós, população negra. Ele diz, mas foi o negro que inventou a negritude.
Voltemos com a frase que virou arroz de festa da Simone de Beauvoir, que todo mundo fala, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A própria Lélia Gonzalez, essa pensadora negra, ela vai dizer: ninguém nasce, a gente não nasce negro, a gente torna-se negro. O Sérgio Camargo, ele não se tornou negro considerando a consciência racial. Ele é uma pessoa negra de pele escura, ele é filho de um ativista que, inclusive, sofre muito com a postura pública do filho, um homem corretíssimo, um homem, sabe, de uma honestidade, de um caráter, né? Quem conhece o pai dele, um militante histórico, e que, inclusive, adoece mesmo com essa postura do filho. Mas ele não é negro, não é? Ou seja, não é negro no sentido da radicalidade que o François Fanon vai dizer, a negritude. Então, não podemos dizer assim, olha, tem o Sérgio Camargo, ele tem um lugar de fala da negritude, ele não tem um lugar de fala da negritude, porque ele não se tornou negro, considerando a história, né, o não se nasce mulher, torna-se, da Simone de Beauvoir. Por que não se nasce mulher? Numa sociedade patriarcal, sexista e machista, a mulher ela não é mulher. Ela vai se tornar mulher, ou seja, ela vai tomar a condição dela de subalternizada, de excluída, etc., etc., e vai tomar lugar na sociedade. Então, só para a gente não confundir, o conceito ele não tem armadilhas. Agora, a leitura equivocada do conceito é que pode nos levar a armadilhas, não é? Mas o lugar de fala ele é cristalino conceitualmente. A minha fala ela é condicionada pelo lugar que eu habito no mundo. É o lugar físico, geográfico, mas é também o lugar simbólico, não é? O lugar cultural, não é só apenas o corpo, é o corpus cultural, pensando território, pensando geografia, pensando cultura, pensando... Então, essas são questões. Em relação à negritude e a branquitude, pelo contrário, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: saber nomear as coisas é um princípio de sabedoria. Eu acho que pensar a ideia, a Lília fez um percurso fantástico para dizer assim, quando a gente está falando de branquitude, a gente não está falando necessariamente apenas de pessoas brancas, mas a gente está falando de um projeto político e ideológico que estratifica por raça e considera uma suprema, né? A gente fala muito hoje de supremacismo branco, não é isso. Então, eu acho que dizer que nesse lugar nós não estamos em posições isonômicas, não há uma isotopia entre brancos e negros, significa dizer o seguinte, que se eu, pessoa branca, não sou racista, eu, de certa forma, tenho privilégio, eu carrego o patrimônio da cor. Então, não há possibilidade da gente colocar um todos a bordo e vamos todos combater o antirracismo. A gente pode colocar o todos a bordo e combater o antirracismo, mas nomeando o nosso lugar, né, socialmente nessa história. Porque se a gente não nomear, parece que a gente tem uma tendência quase invencível, nós brasileiros, né? Somos todos brasileiros, que isso de raça, de não sei o quê. Nós não somos, não é uma nação homogênea, sem frame, sem... Aí eu acho que essa ideia do ver e do enxergar é importante, porque a gente tem que passar a enxergar que nós não somos... a branquitude, por exemplo, ela se acha universal, não é? São pessoas, são seres humanos, não são pessoas brancas no mundo, assim como tem pessoas negras, não é? Você olha uma sala nas turmas da USP de medicina, é uma turma cheia de alunos, não, é cheia de alunos brancos, gente. Se a gente não nomeia isso, a gente não enxerga as diferenças. Eu participei, Liliana, no retrasado, de um evento sobre comunicação e diversidade na ECA, e foi um professor branco junto que organizou. Ele dizia assim, que legal, hoje deu muita gente lê-se, pessoas brancas. E a gente ficou contente, porque está cada vez mais difícil, isso foi pré-pandemia, você colocar, né, encher auditórios, etc. E no dia que o tema foi muito voltado para a comunicação, racismo, apareceram pessoas negras. E aí ele falou assim, nossa, Rô, que legal, deu muita gente negra. Eu falei assim, Lu, ontem, uma sala cheia de branco, eram só pessoas. Hoje são pessoas negras. Ele falou, sua chata, eu estou querendo só demarcar. Eu disse, não, eu entendi o seu raciocínio, mas veja, uma pessoa branca não consegue perceber que uma sala cheia de pessoas brancas são pessoas brancas. São seres humanos? Sim, seres humanos brancos. Por que a marcação da diferença se dá quando se trata das pessoas negras? Então, eu acho que negritude e branquitude não é uma questão de beligerância, sabe? De antagonismo, pelo contrário, a gente precisa enxergar, e ao enxergar,
a gente precisa nomear. E, ao nomear, a gente tem que se estranhar. Sem nomear, não há estranhamento. Não é estranhamento de eu ir num restaurante em São Paulo e falar assim, poxa, que incômodo, né? Que não tem nenhum preto. Por quê? Porque eu não enxergo que não tem pessoas pretas. Eu não enxergo que não tem pessoas pretas porque eu, na minha condição de branco, eu me vejo como pessoa. Eu não me vejo como uma pessoa branca num país de maioria negra. Posso, André? Bom, vou só dar sequência, porque eu concordo totalmente, né? O termo lugar de fala, gente, foi criado por Michel Foucault. E é bem interessante a gente pensar quando foi criado, porque foi criado quando ele analisou pela primeira vez, na pesquisa que ele realizava, que ele estava elaborando, o lugar dos apenados, dos prisioneiros. E ele se perguntou, então, como é que ele poderia falar desse lugar, se é que ele poderia. Ele conclui que sim, porque ele até escreve, eu, Pierre Rivière, que matei meu pai e minha mãe. Mas ele percebe também que o que é um lugar de fala, né? Ele se pergunta, e a resposta é, todo mundo tem lugar de fala. Agora, algumas pessoas sempre falam, outras nunca falaram. Eu penso, muita gente caricatura o lugar de fala, e Rosane já deixou muito claro, falando que isso é uma política de identidade, que a identidade vai enrijecer nossos lugares, talvez só das pessoas brancas, que sempre se imaginaram como um não lugar que está em todos os lugares. É a primeira vez que a nossa branquitude é nomeada. E isso é muito importante. É importante para que a gente consiga ver só nós mesmos? Não. Eu sou uma pessoa que acredito piamente na diversidade. Eu acho que o Brasil, de um lado, eu acredito em cotas, eu acredito em inclusão social, por quê? Porque eu acredito em reparação. O Brasil tem problemas de falar em reparação. Nós temos que falar em reparação. Mas eu, sobretudo, acredito em diversidade, porque a diversidade é sempre mais. Quanto mais diferentes nós formos, melhores nós seremos. O que significa um país em que 56,4% da população não pode fazer parte das posições de mando? Significa um país homogêneo demais. E um país que não entende o seu país propriamente dito. Eu vou direto para a questão da branquitude e negritude. Não há polarização aí, porque branquitude e negritude nasceram termos polares. Qual a diferença entre polarização e polares? Polarização é quando você enrijece os lugares. Quando a gente fala de termos polares, eu estou falando do quê? De relações. Toda vez que eu produzo algo, eu crio algo, eu estabeleço algo. Portanto, por que será que a gente só falava da negritude? Porque o lugar da branquitude ficava sempre como que se não existisse. Isso é a naturalização. Eu costumo dizer que nós, com grande facilidade, nós concluímos que somos míopes físicos. Mas e se eu provocar vocês e disser, como o antropólogo Franz Boas, que nós somos míopes culturais? Nós somos, gente. Eu uso óculos para poder enxergar melhor, mas talvez, às vezes, a gente precisa de óculos para ver o que a gente se nega a ver. Essa que é a nossa miopia. Vou dar exemplos para vocês. Eu sou historiadora e antropóloga. A nossa historiografia brasileira é profundamente colonial, é profundamente masculina. Por que será que quando a gente fala de independência, a gente fala de um homem guerreiro numa colina que não existia, militar, como se fosse um militar? Essa é a nossa forma de falar. Por que será que quando a gente fala de arte francesa, arte norte-americana, nós só falamos arte? Quando a gente vai falar da arte dos outros, nós chamamos de artesanato, ou arte negra, ou arte ingênua. Esse é um mundo de classificações que foi criado pela branquitude. Só que a branquitude criou um mundo de classificações para poder nelas habitar. Qual é a grande vantagem do lugar de fala? E a grande vantagem da gente polarizar os termos, mostrar como são questões polares e não radicalmente separadas, porque as posições nunca são fixas. As posições sempre estão em relação. A grande vantagem é tirar o véu da naturalização, gente. Tirar o véu da normalidade. Porque isso não é normal, né? Isso não é natural.
né? E para falar do Sérgio de Camargo e do pai dele. O pai dele é um grande poeta. Um grande poeta. E vejam como Rosane está coberta de razão. Temos na família um pai, um grande poeta da negritude e da branquitude. Eu me enxergo muito nos poemas dele. E, ao mesmo tempo, um ativista histórico. E um filho que nega a memória. Se costuma dizer que as populações negras no Brasil têm morrido 2 vezes, na memória e fisicamente. Sérgio Camargo não é negro, porque ele está promovendo esse genocídio da memória negra, nos poucos lugares em que essa memória é, de fato, não cultuada, porque eu não sou a favor de cultuar nada, monumentalizar nada, mas em que ela é desenvolvida. E a gente precisa muito de outros heróis na nossa história, de outros protagonistas na nossa história. Então, não é polarização, gente, é polaridade. São conceitos polares. E a gente precisa falar. Se a gente não souber falar, o trauma volta, o fantasma volta e vem cobrar o passado no presente e o presente no passado. Respostas mais do que completas e complementares da Rosane e da Lilian. E a gente está super perto de terminar aqui, a gente tem mais 5 minutos e a professora Lilian tem um compromisso que ela vai ter que sair. Então, eu vou ser bem breve aqui nas perguntas que apareceram. A primeira é sobre o papel do aliado branco na luta antirracista, né? Então, aqui a gente veio discutindo a branquitude e a negritude, mas em que medida, qual que é, né, com esse lugar de fala do branco, qual que é o papel dele nessa luta? Quando e como ele deve agir? E a segunda, que chegou pelo chat, é se a gente tem como criticar a inocência dos brancos quanto a esse pacto racial que existe, que eles fazem parte, sem ofender o seu caráter moral, né? Como que a gente consegue promover esse diálogo sem ofensa? Deixa eu, talvez, primeiro aberto para a professora Lília, que tem que sair, depois para a Rosane. Obrigada. Bom, imagina, Laura, ótimas perguntas. Qual é o papel do aliado branco? É colocar em prática o seu antirracismo. Primeiro, dividir espaços de privilégio. Como é que a gente faz para dividir? Como é que a gente aprende, né? Não querendo protagonizar tudo, não querendo estar em todos os lugares. O aliado branco também tem que ter um lugar de escuta. Vamos escutar quais são as demandas, né, dessas populações. Vamos aprender também. Eu quero viver num mundo, Rosane e eu falávamos de uma questão, nós somos amigas na discordância, não é, Rosane? Eu quero viver num mundo que a gente possa errar e aprender com o erro. É esse mundo que eu quero. Então, a questão, eu vou juntar com a segunda questão, que é excelente, como é que a gente pode gritar? Não é exatamente uma inocência. Eu diria que a branquitude é um lugar prático, é um lugar confortável, porque você vive tudo que você vive sem se preocupar. Cômodo, né? Muito confortável nesse sentido. Como é que a gente vai fazer isso sem ofender? Porque, tudo que a gente quer aqui, vocês estão ouvindo, Rosane, estão me ouvindo, ninguém quer ofender. A gente tem que trabalhar por uma res pública, né? O que é uma república, se não uma res pública, lugar de todos? A gente tem que trabalhar por uma república mais plural, mais inclusiva, mais generosa. Isso como? Na base da escuta, na base da boa utopia da escuta. Então, o projeto não é um projeto ofensivo. Vai doer? Por vezes dói. Mas vamos aprender com a dor, né? Estamos falando de populações tão marcadas por tantos traumas, né? Talvez a gente vai ter que aprender com a dor, a gente vai ter que aprender a lidar com um local que não é tão confortável e tão cômodo para nós, e a gente vai ter que aprender que essa é uma disputa política, é uma disputa econômica, é uma disputa cultural, e que faz parte, gente. Disputa faz parte, conflito faz parte. Só não vale transformar o adversário em inimigo. Isso quem faz é governo populista e retrógrado. Não vamos transformar em inimigo, não.
pode ser até adversário, mas nós sabemos que a democracia funciona muito melhor com a diferença que nos alimenta, não a diferença que nos destrói. Obrigada, gente. Vou ouvir um pouquinho a Rosane e vou pedir licença para sair, porque para aceitar esse convite, eu afastei uma outra aula que vai começar daqui a pouquinho, porque, como eu brinquei para a Rosane, a minha vida virou um link. Então, muito obrigada, gente, pelas ótimas questões e pela palestra genial da Rosane e pelo ótimo encontro. Vou ficar aqui quietinha ouvindo a Rosane um pouquinho. Professora Lilian, queria te agradecer a noite maravilhosa que você nos proporciona. Tá? Se você não puder ficar até o final, a gente combina um novo encontro em breve. Tá? Um grande abraço. Eu acho que eu vou seguir aqui o baile. Também assino embaixo tudo o que a Lília disse. Eu acho que ser um aliado branco, primeiro, é uma ideia, eu acho que é essa coisa do fundamento, não é? Por que eu me alio à questão racial? Não é só porque eu quero ajudar, né? Ai, tadinho dos negros, dos pretinhos que sofrem. É que, assim, um país racista, até eu não sou humana, não é? Ainda que eu possa ser privilegiada. Por que eu digo que, às vezes, o termo empatia, que eu acho que é um termo que a gente deve cultivar, um sentimento, mas ele não pode ser tomado como uma categoria para mudança estrutural, porque a empatia, embora seja um termo fofo, e repito, a gente tem que ser empático com o outro, a empatia ela parte de um princípio. Eu tenho que me colocar no lugar do outro porque o outro está em perigo, não é mesmo? Quando eu inverto e quando eu penso que eu tenho que ser aliada da questão racial, é porque todos nós estamos em perigo. Pessoas brancas, em perigo de quê? De perder aquilo que a gente mais preza, o que a gente chama de humanidade ou qualquer outra expressão. Então, eu acho que o aliado branco ele tem que partir, e não é uma cortesia cristã que ele tem que se juntar à nossa causa, é reconhecer que é no outro que mora a humanidade dele. Ou seja, ou é todo mundo ou não será ninguém, gente. Eu acho que esse é um princípio que deve mobilizar, né? Você vê uma pessoa na rua, eu vi recentemente uma senhora, uma jovem senhora, né, rica aqui de São Paulo, nesses programas aí, o HF, e ela dizendo, ela foi dormir na rua porque ela queria saber como é que as pessoas, moradores de rua, viviam, não é? Então, ela dormiu 2 ou 3 noites, e aí ela deu uma entrevista, ela falando que realmente a vida é dura, que não sei o quê, mas que no segundo dia, terceiro dia, ela já estava meio que acostumada, não é? Dói muito a coluna, mas ela já estava se acostumando. Mas ela descobriu, hora a hora, que o problema do morador de rua não é necessariamente comida, porque eles comem comida estragada, aquela ideia, né, da insegurança alimentar. Vão para a lata de lixo, comem, né, de forma insegura. Mas o grande problema é a falta de água. Eles não têm água. Então, ela comprou assim, milhares de garrafas de água mineral para distribuir. E aí eu fiquei pensando assim, será que é preciso alguém dormir na rua para saber que aquilo ali é indigência e para saber que você pode e tem o dever cívico, ético e moral primeiro, de se indignar e dizer assim, um país que tem um número de moradores de rua, a gente não é um país civilizado. Eu também sou afetada. Então, eu acho que a ideia da aliança é uma ideia que deve me implicar também. Eu não tenho apenas que ser aliado porque, repito, coitadinho dos pretos, não é? Eles morrem mais de violência policial, eles não sabem. Não. Eu tenho que me aliar a essa situação porque ela não é nada civilizatória, ela não é humanista, ela não é nada que possa garantir o que a gente chama de emancipação humana. Né? Já que nós viemos aqui, estamos todos aqui digamos, nesse plano, tentando fazer da humanidade, da gente, enfim, de tudo um pouquinho melhor, não é? Ou seja, o racismo faz tudo um pouco pior. E aí eu acho que quando a gente parte do entendimento de que eu preciso me aliar, a principal chaga, aquilo que nos envergonha, que nos rebaixa o nosso estatuto enquanto nação, enquanto sociedade, porque é no outro que o reconhecimento da humanidade mora, não é em mim mesma,
Aí eu tenho que, a partir dessa consciência, inconsciência, estabelecer o que eu posso do ponto de vista prático, não é? Eu não vou poder tudo, não é? Tá bom, eu não vou poder tudo. Mas se eu trabalho num escritório de advocacia, se eu sou sócia com a minha amiga e nunca passou um estagiário negro, negra, eu tenho que passar a tensionar. Eu tenho que dizer assim, olha, no meu escritório vai ter que ter profissionais, estagiárias negras. Eu não posso conviver só com pessoas brancas no meu ambiente de trabalho. Eu vou ter que passar a promover. A minha empregada doméstica, que é negra, eu tenho que estabelecer uma outra relação com ela. Por exemplo, não é? Muita gente diz que o Brasil ficou conflagrado, o ódio de uma classe média no Brasil se deu quando o Fabinho não passa no vestibular e quem passa é a filha da empregada, né? Que horas ela volta ao filme. Ali tem uma raiva, não é? Que tem uma coisa assim, como a filha da empregada, como ela ousa, e o meu filho não passa. Então, assim, e aí eu acho que e aí como não é ofensa? Ofensa, voltando para aquela ideia. Eu considero, para quem fez a pergunta, que o nosso racismo, por isso que ele é eficaz, ele é eficiente, porque parte dele, em sua maioria, não se dá por uma consciência racista. Eu detesto pretos, eu não quero que o meu filho conviva com pretos. Existe muito disso, viu, gente? A gente sabe. Agora, em termos estruturais, se dá por essa inconsciência, ou seja, um piloto automático que eu não enxergo o mundo na sua estratificação racial e eu considero que essa é a boa rotina do mundo. Então, para não ser ofensivo, eu tenho que, se eu não sou culpada, eu não sou conscientemente racista, eu não acho que pretos realmente têm que morrer, que a violência obstétrica tem que atingir mulheres negras da forma que atinge no Brasil, é preciso, portanto, que eu pense em termos de responsabilidade. Aí deixa de ser ofensa, deixa de ser acusação. Aí eu tenho que passar um filme na minha cabeça e me perguntar todos os dias onde eu guardo o meu racismo. Já que eu não tenho, o racismo para mim não é um princípio de vida, não é uma ideologia, mas é um lugar eu guardo meu racismo. Aí eu vou descobrir que eu guardo meu racismo numa inconsciência da existência dele na minha família, não é? Eu não sei se vocês leram, já está com tempo, mais um artigo lindo do Antônio Prata, que a filha dele vai perguntar alguma coisa sobre o racismo, aí ele vai passar um filme. Ele nunca estudou com meninos negros, ele nunca teve contato, o lugar que a filha vai, as festas de família, são só pessoas brancas, os amigos dos amigos da família são só pessoas brancas. Aí ele vai dizer, olha, a gente acha que esse é o mundo. Não há perturbação sobre esse mundo. A princípio, não era para ter uma perturbação, não, mas nós vivemos um país racista. Não é? Então, eu acho que sair desse lugar da moral, da acusação, a gente partir dessa ideia de reconhecimento. E, às vezes, até mesmo de que, por mais que nós não sejamos ou não queremos ser, às vezes a gente é mesmo nas ações. Né? A gente... acho, por exemplo, o projeto Minha Casa e Minha Vida. Eu conheci alguns desses apartamentos, gente, na boa. O arquiteto que pensou aquele projeto, ele jamais pensaria um projeto daquele para ele morar. Sabe por que aqueles apartamentos eles são escandalosos? Porque são casas para quem sequer tem onde morar, tá bom demais. São para os faltantes. Isso é de uma concepção de classe, de raça terrível, porque muitos de nós moramos em apartamentos de 400 metros quadrados. Uma pessoa que mora em apartamento de 400 metros quadrados acha, e eu não estou falando dos estúdios, né, para solteiros, etc., para a família morar naquela estrutura de 40 metros quadrados, com 2, 3 quartos, com sala, com cozinha. Gente, vamos combinar. E tem espaço para ser outra coisa. Como eu visitei a casa de uma amiga branca em Higienópolis, um apartamento gigantesco, mas o quarto da empregada, que ela até hoje tem uma empregadinha que dorme com ela, nada contra se você pagar, e tem que pagar muito caro quem faz isso com alguém, quem tem alguém de domingo a domingo, pague muito caro, não é? É o tempo da pessoa que você está sequestrando. Mas, veja, o quarto da empregada cabia exatamente a cama de solteiro, era de ponta a ponta, de uma parede a outra.
Como é que essa pessoa pode dizer assim, eu moro num apartamento de 400 metros e quem construiu? Por que construíram um quarto que cabe uma cama de solteiro de ponta a ponta? Porque é uma mulher pobre e certamente negra. Se eu não tensionar isso, eu considero que esse é o lugar reservado a essas pessoas. Mas o meu quarto tem que ter closet, eu tenho que ter, entendeu? Então, assim, é a gente pensar nessas questões que estão aí dadas, é como Lília diz, né? Aquela coisa dos olhos de ver, não é? E aí não é ofensivo, é a gente começar a perceber que já está dado, não é? No início da nossa noite, a Rosane mencionou que nós teríamos um momento potente, e ela usou uma expressão que eu traduzo agora, ele não seria fofo, porque ele certamente traz essa responsabilidade de pensar e agir numa complexidade enorme. E eu acho que é essa a intenção, que a gente possa, como comunidade, tem uma parte que é bonita, eu estou aqui acompanhando a Laura e o André com as perguntas, há perguntas de pais, mães, visitantes, amigos da escola, alunos, e a gente vai percebendo essa possibilidade de colocar algumas perguntas. Boa parte das perguntas a gente não consegue responder hoje aqui, mas a gente quer dizer que elas certamente servem para as próximas ações, para a gente pensar em que pontos que a gente, em torno de quais questões a gente pode organizar outros momentos como esse, que são momentos de aula, né? A gente ainda nós temos a tarefa de continuar o planejamento, de confirmar a nossa identidade de escola, e escola que considera que pais, mães, educadores, educadoras, amigos, cidade, bairro, possam aprender mais sobre isso para poder agir. Rosane, se há privilégios que eu defendo para mim, são estes de poder aprender com quem pode ensinar. Queria te agradecer por isso, te agradecer por todo o processo de planejamento, como eu te escrevi hoje, o seu cuidado com a escola, mas a sua fala firme, bem construída. Agradecer ao André e à Laura, que durante toda a semana passada a gente foi se aproximando. Isso é muito bonito nesse processo, como é que a gente vai criando essas redes. Então, queria agradecer a companhia do Fábio e dos que estão aqui, e também dos que estão do outro lado da tela. Muito obrigada. Rosane, gostaria muito de agradecer a sua aula, como o André colocou, nós estamos aqui para aprender, tá? E realmente tivemos uma aula com uma profundidade incrível com a Rosane Borges e com a Lilian Schwartz. Eu fiquei muito interessado na questão das ações antirracistas, né? E também junta com a pergunta que tinha ali no nosso chat, como é que a gente pode tomar ações, como é que a gente pode ter ações antirracistas, como é que eu posso ensinar a minha filha, era a pergunta do chat, a ter ações antirracistas. Você citou a possibilidade de um escritório contratar advogados negros. Eu acho que você fez uma leitura do escritório da Laura Mata, tá? A Laura é advogada e o escritório dela fez uma ação muito bacana nesse sentido, de uma ação afirmativa de contratação de advogados negros, e ela está me contando aqui que hoje o escritório tem 10% de advogados negros. Não é ainda um número expressivo, mas já é um número significativo e é algo nesse sentido que o Colégio Santa Cruz pretende fazer. Esse é o nosso caminho também. Nós temos perguntas que não puderam ser respondidas, mas nós teremos novos encontros. Com certeza a Rosane estará conosco outras vezes, a Lília também, e eu queria anunciar o nosso próximo evento. No dia 16 de setembro, receberemos a Sueli Carneiro e a Neca Setúbal para falar sobre o papel das instituições e o papel de cada um
no enfrentamento das desigualdades raciais. Queria estender esse convite a toda a nossa comunidade e especialmente para você, Rosane, para os nossos professores, André e toda a equipe do coletivo, para os pais, mães, tá? Laura e todas as famílias que apoiam esse nosso projeto, para toda a nossa comunidade. Mais uma vez agradecer e desejar boa noite a todas e a todos. Eu que agradeço, André, parabéns mais uma vez pela iniciativa do Santa Cruz. Vocês estão na escolha, no caminho certo. Laura, eu não sabia, deu exemplo. A gente não combinou, viu, gente? Então, também te parabenizo. E é isso. Não tem aquela coisa... encaremos, né? Quem tem filho pequeno, criança pequena, é bom ter contato com pessoas negras, né? Pessoas indígenas, a gente sabe que é mais difícil, porque a diferença a gente trabalhar. Por que que muita gente diz as escolas da Finlândia não é o exemplo, a educação da Finlândia? Porque ali está todo mundo junto, gente. Né? Tá o filho, claro, lá não tem uma diferença grande, né? Entre classes, mas para a pessoa, do ponto de vista das hierarquias, a filha de alguém que desempenha um papel subalternizado com uma filha de um grande político na mesma escola, porque está todo mundo junto. E essas, digamos, diferenças, elas são uma riqueza, não é? Para quem mora lá, e a gente deve promover isso. Acho que Santa Cruz está no caminho certo. Mais uma vez, agradeço e estou aberta aí para outras e novas interlocuções. Boa noite a todas e todos. Laura, André, muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Foi um prazer. Boa noite.